Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao Escatologia Pré-Tribulacional. Eu me chamo Júnior e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Irmãos, no vídeo de hoje eu trarei um vídeo relacionado ao livro de Daniel, especificamente a profecia das 70 semanas de Daniel. Então, antes de iniciar o nosso vídeo, eu gostaria de trazer aqui algumas curiosidades relacionadas a esse livro. Por alguns estudiosos, eles afirmam que o livro de Daniel ele é um livro histórico e não um livro profético. Eles acreditam que Daniel escreveu esse livro enquanto alguns acontecimentos aconteciam naquele tempo. Mas nós sabemos que o livro de Daniel ele é um livro de caráter profético, não apenas para embasar aquilo que eu acredito ou que outras pessoas acreditam, mas sim porque existem evidências claras que o livro de Daniel ele foi escrito há muito tempo atrás, antes que alguma das profecias que já acontecessem. Amém? Então, no vídeo de hoje nós trataremos das 70 semanas de Daniel a nível de introdução. Não será um vídeo profundo, detalhado a respeito dessas profecias, mas sim um resumo, uma explanação das 70 semanas de Daniel para que você compreenda a respeito desse assunto. Amém? E antes de iniciar nosso vídeo, eu já gostaria que você pegasse seu bloco de notas, pegasse sua caneta e anotasse mesmo tudo que eu falasse aqui para você estar conferindo logo depois. Amém? Então, sem mais delongas, também pegue sua Bíblia, já abra no capítulo 9 de Daniel, nós leremos o capítulo 24 até o capítulo 27, amém? E para te adentrar dentro desse assunto, eu gostaria de explicar um pouco dessa história do livro de Daniel, até ao ponto de nós chegarmos à profecia das 70 semanas de Daniel, amém? Daniel e seu povo, eles foram levados cativo para a Babilônia, conforme o capítulo 1 de Daniel diz. Onde diz também que o rei Nabucodonosor, ele invadiu Judá, e o rei Joaquim, ele foi entregue na mão do rei Nabucodonosor, e ele levou alguns utensílios sagrados do templo, e tudo aquilo que tinha em Judá, eles foram levados para a Babilônia. E no versículo 3 e 4, nós vemos que Nabucodonosor falou com o seu oficial para que eles levassem para a Babilônia alguns jovens de Judá. E no versículo 3 e 4, ele vai dar as características que esses jovens deveriam ser. Da realeza, deveriam ser nobres, inteligentes e sem imperfeições. E algumas outras características que você pode estar conferindo no versículo 3 e 4 do capítulo 1 do livro de Daniel. Amém? E é nesse cenário que nós também vemos a entrada dos personagens principais do livro de Daniel, que é Misael, Ananias e Azarias, os famosos Sadraque, Mesaque e Abidnego. Amém? E eles estavam no cativeiro babilônico que havia sido profetizado pelo profeta Jeremias, no qual vai falar do ano sabático. No caso, se eles descumprissem o ano sabático, caso a terra não descansassem, eles seriam levados cativos para as nações. Então, eles estavam experimentando um período de juízo da parte de Deus. O profeta falou que esse período duraria 70 anos. E segundo alguns estudiosos, no ano 67 desse cativeiro, faltando apenas 3 anos para finalizar o cativeiro babilônico, Daniel estava orando e confessando o seu pecado e o pecado do seu povo e as suas transgressões. E a resposta, Deus enviou um anjo Gabriel, trazendo a resposta, que é a parte profética do qual nós estudaremos hoje, que se encontra em Daniel 9, 24 ao 27. Então já gostaria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 9 de Daniel, versículo 24 e 27. Nós vamos ver que essa profecia é muito importante, porque ela abrange toda antes da primeira vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, e também abrange o período de intervalo, a grande tribulação e a segunda vinda de Jesus Cristo. Amém? Então, abra comigo Daniel 9, 24 ao versículo 27. A gente vai fazer a leitura agora. Amém? Então diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua santa cidade, a fim de fazer cessar toda a transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, implantar a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Versículo 25. Assim sabe e entende, desde quando partir o decreto real para restaurar e para reedificar Jerusalém, até que o Messias, ungido, o líder escolhido por Deus, venham, transcorrerão um tempo de 7 semanas e 62 semanas. Então a cidade será reconstruída com ruas
praças, muros e trincheiras, mas em tempos árduos e hostis. Versículo 26. Decorrido as 62 semanas, o ungido passará pela morte, e portanto será tirado da cidade. A cidade e o santo dos santos serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim chegará com uma inundação. Guerras continuarão até o último dia, e a assolação de todo tipo já foram determinadas. Versículo 27. Esse governante, pois, com sagacidade, firmará com muitos um pacto que durará uma semana, mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares, e uma das principais alas do templo será colocada o sacrilégio terrível, ao fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Amém? Então, essa é os 3 versículos da profecia das 70 semanas de Daniel. Agora nós vamos fazer aqui uma introdução a nível introdutório desse capítulo 9 dos versículos subsequentes. Amém? Então nós vemos aqui o primeiro ponto. Qual é o alvo dessa profecia? Nós vamos ver aqui que a profecia está relacionada para o povo de Daniel. E quem é o povo de Daniel aqui? Os judeus. E também essa profecia tem como alvo a cidade de Daniel, assim como diz o versículo 24 do capítulo 9. E qual é a cidade de Daniel? Jerusalém. Amém? Então nós vemos aqui que essa profecia é totalmente voltada para os judeus, diferentemente que algumas pessoas dizem que é para a igreja. E nós sabemos que a igreja nem sequer havia nesse momento, que a igreja até o momento era um mistério a ser revelado. E nós vemos agora, eu marquei aqui 6 propósitos, né, para dessa profecia. Então, e o propósito 1 qual é? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Esses são 6 tópicos que eu selecionei aqui, né, do propósito dessa profecia. Amém? E nós vemos que 3 desse propósito já se cumpriram com a primeira vinda de Jesus, né? Jesus, ele deu fim ao pecado, porque ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E também ele expiou a iniquidade e ele também fez cessar a transgressão. Amém? Então, 3 desse propósito já se cumpriram. Nós vimos que o alvo é o povo judeu, amém? E a cidade de Jerusalém. Então, quando Daniel deveria, né, entender e dar início a essa contagem das 70 semanas? Nós vemos aqui que, de acordo com Daniel 9:27, a partir do momento que fosse promulgado um decreto ordenando a reconstrução da cidade de Jerusalém. E nós entendemos que esse decreto ele se deu por volta de 444 a 445 a.C., por Artaxerxes, quando ordenou que a cidade fosse reconstruída, onde diz isso, Neemias 2, 1 a 8, e o livro de Esdras, ele também traz informação acerca disso. Então, Daniel deveria contar essas 70 semanas a partir, né, que um decreto fosse promulgado para que a cidade, o templo fosse, né, reedificado. Amém? E nós sabemos que ele foi reedificado mais ou menos no ano de 444 a 445 pelo mando de Artaxerxes. Amém? Então nós sabemos que Daniel ele deveria começar a contar essas 70 semanas a partir que esse decreto fosse promulgado. Amém? Então, o que nós devemos entender a respeito das 70 semanas de Daniel? Essas 70 semanas de Daniel, elas são semanas de anos, não semanas de dias. A profecia lida com 490 anos futuro de Israel. Por que 490 anos? Porque são 70 semanas e semanas de anos. Amém? Então, se você somar 70 vezes 7, vai dar 490. Amém? Nós vamos ver agora a subdivisão dessa profecia, né? Lá no início, lá no versículo 24 ao 25, mais ou menos, vai dizer o quê? Que 7 semanas e 62 semanas seria o quê? A reconstrução do templo e a entrada do Messias em Jerusalém. E essa profecia, ela se cumpriria na chegada de Jesus em Jerusalém e não no seu nascimento, conforme Daniel 9, 25. Amém? E 7 semanas para praças, né, como eu falei, que era a reconstrução do templo. 7 semanas para a praça e circunvalações se reedificarem em tempos difíceis. Mas 62 semanas para a chegada do Messias. Amém? E essas 62 semanas aqui está determinada para a chegada do Messias em Jerusalém e não no seu nascimento. Você pode estar se perguntando, então, em qual semana transcorreu a morte de Jesus? Assim como diz lá em Daniel 9, 26, a morte do ungido, do Messias. E eu lhe respondo, em nenhuma semana. A morte de Jesus aqui
ele acontece em um período de intervalo, amém? Outro acontecimento que acontece aqui, outro evento no período de intervalo, é a destruição do templo de Jerusalém. É outro período que se dá no período de intervalo, porque a destruição do templo, ela se deu no ano 70, né? Liderada por Tito. Isso já aqui é na era cristã. E a mando de quem? Do imperador Vespasiano. E não se dá em nenhuma semana, e sim, é um evento de período de intervalo. Amém? Você também pode estar se perguntando em qual período nós vivemos hoje. E a resposta é a mesma. Nós estamos vivendo nesse período de intervalo, da transição entre a semana 69 e a 70ª semana. Amém? Nós estamos aguardando apenas o arrebatamento para dar início à semana 70ª, que abrange, né, a última semana, que é a grande tribulação. Amém? Que também abrange a segunda vinda de Jesus. Amém? Então, agora eu gostaria de ler Daniel 9:27, que é justamente essa parte que eu falei, que é a última semana, que se trata da 70ª semana. Lembra que nós vimos aqui, né, 62 semanas mais uma semana, que é igual a 69 semanas. Está faltando uma semana. E essa semana que falta é um evento futuro. Todos esses acontecimentos aconteceram e está faltando apenas essa última semana aqui. Daniel 9:27. Esse governante, pois, com sagacidade, firmará com muitos um pacto que durará uma semana, mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas e manjares. E em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Esse versículo em especial trata especificamente da chegada do anticristo, né? Depois do arrebatamento da igreja, porque a igreja não participa da grande tribulação. E essa semana aqui, última semana em questão aqui, é a grande tribulação. Lembra que eu falei que essa semana é semanas de anos e não semanas de dias? E a grande tribulação tem um período de 7 anos. Justamente aqui o que diz que esse governante, ele firmará com muitos um pacto que durará uma semana. Essa semana aqui faz parte das 70 semanas de Daniel. Sendo assim, aqui essa semana não é 7 dias e sim 7 anos, que é o período que dura a grande tribulação. E no final da grande tribulação, nós sabemos que nós voltaremos com o Senhor Jesus para destruir o anticristo e o falso profeta. Amém? Então esse foi o vídeo de hoje, o breve resumo a respeito das 70 semanas de Daniel. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, você que não é inscrito, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.